Meus irmãos queridos, por favor, abram suas Bíblias em Ruth, capítulo de número 2. De vez em quando o pastor é muito tentado, né? Hoje pela manhã tivemos um banquete com o Tiago, como Deus falou conosco. Eu disse, nossa, podia passar para o Noburu podia pregar hoje. Aí eu falei, nossa, domingo passado eu não preguei à noite, domingo que vem eu não vou estar aqui à noite. Aí eu já não vou pregar hoje à noite de novo, daqui a pouco o povo me manda embora, deixa eu pregar. Mas é bom meditar nesse texto, que palavra boa, que texto maravilhoso. Esse capítulo 2 aqui do livro de Ruth é a história de um dia na vida dessa mulher, onde Deus transforma a tragédia de um passado doloroso e abre largas avenidas aqui para um futuro glorioso. Eu não sei como está a estrada da sua vida, se você tem andado por caminhos de dores, de lágrimas. O que eu quero dizer para você é que basta um dia, basta um único dia, para Deus transformar a tragédia em triunfo. O nosso Deus precisa de apenas um momento, e Ele muda completamente o rumo e a história de uma vida. Talvez hoje pode ser esse dia, na sua vida, um dia de retorno, um dia de mudança, um dia de transformação. Capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas, atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que veio Boaz de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo, esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse, como é que favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um éfa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra, onde colheste hoje?
Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra, onde havia trabalhado, e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora, Rute: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Que texto lindo! Essa semana eu ia lendo esse texto e relendo esse texto, e várias vezes eu chorava. E aqui eu me segurei para não chorar, porque eu sou chorão. Esse texto é lindo. Esse texto aqui, ele fala muito ao meu coração, porque é a história de todos nós. De alguma forma, essa é a história de todos nós. Homens de passados, pessoas de passados tristes, sem esperança, longe de Deus, que foram aproximados do Senhor e tiveram a sua sorte mudada pela bondade, graça e misericórdia de um Deus amoroso que enviou seu Filho ao mundo para nos resgatar. Essa é a nossa história. É a história de Rute, é a história de Noemi. E olhando para o texto e tentando de alguma forma sintetizá-lo numa ideia central, eu entendo que a providência divina que conduziu Rute, uma mulher de fé, até os campos de Boaz, trouxe provisão material para ela e sua sogra, e também renovação espiritual para o coração de Noemi. À guisa de introdução, meus irmãos, eu queria enfatizar 3 verdades aqui para nós. O primeiro deles é que Deus tem controle absoluto sobre o macro e sobre a micro-história. Não foi sorte que conduziu Rute até os campos de Boaz, mas foi uma agenda traçada no céu pelo próprio Senhor. O nosso texto diz que, por casualidade, ela entrou no campo de Boaz. Aos olhos dos homens é casualidade, mas aos olhos de Deus é providência. Foi assim também que Noemi encarou: bendito seja ele do Senhor, que não abandonou a sua benevolência nem para com os vivos e nem para com os mortos. Noemi entendeu que o que aconteceu foi providência do Senhor. Francis Schaeffer diz que a vida é composta de 2 andares. No andar de baixo, pensamos que as coisas acontecem por casualidade, mas no andar de cima temos a garantia de que as mãos de Deus dirigem os nossos passos, dirige também o nosso destino. As casualidades humanas são, na verdade, providências de Deus. David Atkinson também diz que este é o mundo de Deus, e até mesmo a nossa sorte ou casualidade faz parte da sua providência dominante. Meus irmãos, o nosso Deus controla o mundo inteiro. Não existe casualidade, não existe sorte, não existe coincidência, existe providência de Deus. Um pardal não cai sem que ele consinta. Até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Tudo bem, alguns são mais fáceis de contar do que outros, mas estão todos contados. Deus tem controle absoluto sobre um fio de cabelo, sobre um pardal. É Ele que levanta os reis e abate os reis. O destino das nações estão nas mãos dEle. Toda autoridade é constituída por Ele. Ele dirige os passos dos homens. Da mesma forma que Ele conduz os ribeiros dos rios, o coração do rei, na mão de Deus, é inclinado por Ele. Rute pode ter pensado que deu sorte, mas não foi sorte, sempre foi Deus. Ele sempre esteve no controle de tudo. A providência de Deus cuida de cada aspecto, cada detalhe da minha vida e da sua vida.
e até mesmo as coisas ruins, que aparentemente são ruins e que trazem dores, angústias e sofrimentos para o nosso ser, para a nossa alma, nada disso está fora do controle soberano de Deus, que faz com que todas as coisas, no final, cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existe um Deus amoroso, maravilhoso, que guia a nossa vida, e se isso não traz paz ao seu coração, não sei o que mais pode trazer. Ele é bondoso, sábio, amoroso, poderoso, e se Ele é poderoso, é bondoso, é sábio, e coisas ruins acontecem na minha vida, eu posso descansar na certeza de que Ele está fazendo o melhor para mim. A segunda verdade é que em apenas um dia, Deus pode transformar toda uma história. Um fato novo surgiu e a página da dor foi virada para sempre. Deus tem as rédeas da história nas suas mãos e Ele pode intervir na sua vida e transformar a tragédia em triunfo. Em um dia, um passado de lágrimas se converteu num lindo episódio de graça e de amor. Quantas pessoas aqui, pastor conhece muita gente, quantos de vocês aqui já não chegaram nesse gabinete chorando, angustiados, e Deus transformou a história, mudou. Choramos abortos prematuros nessa igreja. E a gente poderia pensar, por que Deus faz isso? Será que o não de Deus é o não para sempre? E de repente, mulheres, maridos que choraram a perda do filho que aguardavam com tanta ansiedade, agora riem novamente, porque Deus novamente os abençoou e deu a elas e a eles a oportunidade de ter os filhos nos braços. Louvado seja Deus, que transforma a tragédia em triunfo e que em um dia apenas pode mudar a história da vida de uma pessoa. A minha história mudou no dia 17 de julho do ano 2000, às 10h30 da noite, com a pregação do pastor Alberto, Jesus acalma a tempestade, no acampamento Palavra da Vida, lá em Paudalho. Ali, um dia, uma pregação mudou o rumo da vida de uma pessoa completamente. Eu louvo a Deus que muda as histórias. Louvo a Deus pelos mais das Escrituras. Louvo a Deus por sua providência. Mas, em terceiro lugar, Deus honra também e retribui aqueles que fazem o bem e buscam refúgio sob as suas asas. É isso que a gente vê aqui na vida de Ruth, de Boaz. Aquilo que nós semeamos, meus irmãos, é exatamente aquilo que nós colhemos. O casamento de Ruth com Boaz em Belém foi pavimentado, antes de mais nada, por aquilo que Ruth fez com Noemi em Moabe. A lei da semeadura e também da colheita, ela é uma lei universal que se aplica a todos, em todos os tempos e em todos os lugares. Aquele que planta mentira, colhe traição. Quem planta verdade vai colher lealdade. Quem planta ciúme, colhe suspeita. Quem planta confiança, colhe descanso. Quem planta inveja, colhe mediocridade. Quem planta admiração, colhe grandeza. Quem planta amizade, colhe compromisso. Quem planta contenda, colhe solidão. Quem planta ódio, colhe amargura. Quem planta amor, colhe ternura. A Bíblia diz que aquele que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quer ter alegria, semeie, mesmo que isso seja em meio às lágrimas. Quem semeia com fartura, com abundância também ceifará. Precisamos aprender a semear na vida dos outros. Precisamos aprender a ser generosos em nossas ações, pródigos em nossos elogios e transcendentes também em nossas reações. A Bíblia deixa claro que a alma que é generosa, essa prosperará. Quanto mais você dá, mais você tem para dar.
quando você retém mais do que é justo, isso é pura perda. Quando você acumula mais do que você pode usar, seus tesouros são entregues à traça e à ferrugem. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 8, que Deus é poderoso para fazer abundar toda boa obra, para que, tendo sempre ampla suficiência, tenhamos condições também de ajudar os necessitados. Ruth foi uma mulher que estendeu a mão para poder ajudar e abençoar a vida da sua sogra, e aquilo que ela fez com Noemi voltou para ela em dobro. Essa mulher disse: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o teu povo, onde estiveres, ali estarei eu, onde fores sepultada, ali serei sepultada eu. Não voltarei para a casa do meu pai, para a casa da minha mãe, não ficarei na minha terra, não voltarei aos meus deuses, o teu Deus é o meu Deus. Não insista que eu te deixe, cuidarei de você como uma filha. E essa mulher, de fato, abriu mão de um possível futuro casamento, abriu mão de um futuro conforto, ou segurança e estabilidade na casa dos seus pais, para ir para uma terra que ela não conhecia, para conviver com um povo que ela não convivia, para se entregar à sorte e à dependência do Deus de Israel, em cujas asas ela buscou refúgio e foi recompensada por isso. Que coisa maravilhosa! O que nós temos plantado, como nós temos vivido a nossa vida, com que empenho nós temos semeado fé e amor na vida de outras pessoas. Agora, como Deus sábio teceu a história e agiu na vida dos 3 principais personagens dessa peça aqui. Olhando então para esses 3 personagens, nós temos Boaz, um homem da lei no mundo sem lei. O texto de Ruth começa dizendo que era o tempo dos juízes. E a gente sabe que no tempo dos juízes, cada um fazia aquilo que achava que era certo e não obedecia à palavra de Deus, mas um homem se destaca no meio desse mundo sem Deus, nessa terra sem lei, um homem de Deus, um homem de fé. E nós temos várias características aqui de Boaz que devemos seguir e que vemos inclusive na vida do nosso grande rei e salvador, o Senhor Jesus. A primeira dessas virtudes é que esse homem era um homem abençoador. Olha o versículo de número 4, ele chega e diz aos segadores: o Senhor seja convosco. Onde ele chega, ele abençoa. O versículo 15 a 17, ele também diz que, levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher e não a censureis, tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe, não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara e foi quase 1 efa de cevada. Esse homem abençoa. A vida dele é marcada pela graça, pela virtude do amor. Ele está disposto a dar, a ceder, a abençoar, a cuidar de outros, não só com a sua generosidade, com os seus bens, mas também com a sua palavra, com o consolo que ele transmite, como a gente vai ver aqui. O sofrimento do pobre é o ministério do rico. Leon Morris diz que esse capítulo nos dá também uma visão da vida dos pobres na antiga Palestina. Não havia muitas maneiras de uma viúva ganhar a vida, contudo, uma dessas era o costume de respigar. Havia provisão na lei para que, na época da colheita, o fazendeiro não colhesse os cantos da propriedade, nem apanhasse aquilo que caía, sob o solo, a passagem dos ceifeiros. A gente vê isso lá em Levítico 19, também Levítico 23. E, de fato, se ele esquecesse um molho no campo, estava proibido de voltar e apanhá-lo. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19, fala isso. E essas provisões eram feitas com vistas aos pobres. A Bíblia diz que os ricos devem ser generosos no repartir. Os bens, meus irmãos, não são para serem acumulados, mas para serem repartidos. Efésios capítulo 4 vai dizer que aquele que roubava não roube mais, pelo contrário. Trabalhe com a própria mão para que tenha condições de ajudar o necessitado. Eis aí o propósito do trabalho: glorificar a Deus e ajudar pessoas que passam por necessidade. Infelizmente, hoje as pessoas escolhem as suas profissões pela riqueza,
mas não pensando em abençoar os necessitados, abençoar os missionários, expandir o reino de Deus por meio da provisão material, mas sim para esbanjar nos seus próprios prazeres. A semente que se multiplica não é aquela que nós comemos, mas é aquela que nós semeamos, é aquela que nós repartimos. Quando nós abrimos a nossa mão com generosidade para repartir, Deus multiplica a nossa sementeira, porque a alma generosa, essa prosperará. Aqui Boaz é um homem abençoador. Ele abençoa os seus empregados. E um verdadeiro crente é também sempre o melhor patrão. Sempre. Uma fé viva em Deus é sempre o melhor vínculo entre patrão e também empregado. Boaz é um abençoador. Ele transforma as coisas comuns da vida numa liturgia de adoração a Deus. Ele faz do seu trabalho um tributo à glória do Senhor. E ele trafega da sua casa, do conforto, da riqueza, até o campo com a mesma devoção. Ele não dicotomiza a vida sagrada do trabalho, de jeito nenhum. Para ele, tudo é sagrado. Ele se dirige aos seus empregados com devoção. Ele se aproxima dos seus servos e abençoa os seus servos, pedindo que Deus traga bênção sobre a vida deles. Boaz, aonde ele passa, ele deixa marcas de bondade, de graça, uma influência positiva na vida das pessoas que estão à sua volta. As pessoas se tornam melhores por se relacionar com esse homem. Você é um abençoador. Aonde você vai, você abençoa a vida de pessoas. O relacionamento de Boaz com os homens revela, acima de tudo, o seu íntimo relacionamento com Deus. Se você anda com Deus, você naturalmente abençoa a vida de pessoas. A maneira que ele trata aqui os seus empregados dá abundantes provas de que ele era um homem cheio de Deus, um homem que conhecia a Deus. E se você quiser conhecer realmente um homem de Deus, não olhe para os seus títulos, para a posição, para o cargo que ele ocupa, mas pela forma que ele lida com o seu próximo. É assim que a gente vê Boaz aqui. Boaz é um homem que nós podemos encontrar graça na vida dele. Quando Ruth saiu naquela manhã para respigar nos campos, ela estava procurando alguém que lhe fosse favorável ou que lhe mostrasse graça. Graça é um favor que nós concedemos a alguém que não merece ou que não tem como obtê-lo pelo seu próprio esforço. E essa mulher, além de ser viúva e estrangeira, não era serva de Boaz e ela não tinha como obter o seu sustento. Ela não tinha como exigir absolutamente nada, reivindicar qualquer coisa. Mas o canal que a abençoou foi exatamente a graça que Boaz estendeu para ela. Graça significa que Deus dá o primeiro passo a fim de nos socorrer, não porque mereçamos, mas porque Ele nos ama e Ele nos quer abençoar, nos quer para si, nos quer para si. Ele aqui não apenas permite que Ruth colha em seu campo, mas Ele oferece a ela a mesma provisão que dava para os seus trabalhadores. A mesma provisão. Ela passa a ter liberdade de beber água e desfrutar da companhia das suas servas. Ele não somente favoreceu Ruth com o seu campo, sua proteção, sua provisão, sua companhia, sua consolação, mas também deu ordens aos seus trabalhadores que deixassem porções especiais para Ruth recolher. Boaz, ele foi além daquilo que era esperado, além daquilo que era exigido pela lei. Ele vai além. Ele é um homem que excede na sua generosidade. E o que é fantástico é que é exatamente assim que Deus nos trata. Jesus também compartilhou conosco das riquezas da sua misericórdia, do seu amor, sendo Ele rico em amor. E por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo.
Ele é rico em amor, Ele é rico em misericórdia, e Ele distribui, Ele espalha o seu amor e a sua misericórdia, e a riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. As riquezas da sua sabedoria e também do seu conhecimento, as riquezas da sua glória, e além de tudo isso, as suas insondáveis riquezas, como diz Efésios 3, versículo 8. Boaz espelha a generosidade, a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor. O Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto diz que graça é um compromisso com responsabilidade sem nenhuma garantia de reciprocidade. Você simplesmente se compromete em fazer o bem, em ser generoso. O que me encanta aqui também é que muitas pessoas ficam preocupadas com o que está na lei. O dízimo está na lei? E as pessoas ficam perguntando isso não porque querem dar mais do que o dízimo, mas para saber se tem que dar o dízimo ou não. Irmãos, que besteira. Se a lei manda andar 1 milha, anda 2. Boaz andou 2 milhas. Ele foi além do que a lei exigia. Você é cristão. Você não tem que ficar pensando, eu tenho que dar 10%. Se você é crente, você já deu 100%. Porque ninguém pode ser discípulo de Cristo se não abrir mão de tudo que tem. Tudo que você tem pertence a Ele. E se não pertence a Ele, talvez você mesmo não pertença a Ele. Além disso, esse homem era protetor. E eu tenho que correr, que eu estou vendo que eu tenho pouco tempo aqui. Como é que pode isso? Boaz, ele toma medidas aqui para proteger Ruth de abordagens constrangedoras e inconvenientes dos segadores. Por 2 vezes o nosso texto fala do perigo dessa mulher ser molestada. E Boaz dá ordens para que ninguém encoste nessa mulher. Ele está preocupado com a integridade dela, está preocupado com a segurança dela. Assim também Deus é o protetor de Israel, o Senhor é o nosso protetor, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso defensor. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Aquele que está em Cristo, o maligno nem sequer o toca. Nós somos de Deus, somos abençoados por Ele e somos protegidos por Ele. É o Senhor quem nos guarda em todo tempo. Ele nos cerca por todos os lados e nos protege também de todo o mal. Boaz também é encorajador. O versículo 10 a 13, ele fala para Ruth porque estava favorecendo ela. E depois, quando ele fala que o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio, disse ela, versículo 13, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Ruth, ela tinha necessidade não só de pão, mas também de significado, também de conforto, também de encorajamento. Na verdade, ela estava mais carente de consolo do que de alimento. Boaz, ele abre não apenas as portas da provisão, mas, sobretudo, o seu coração, a sua alma, o seu amor, e conforta, encoraja o coração daquela pobre mulher, que perdeu o sogro, perdeu o marido, deixou a sua terra, deixou a sua família, e ela não tinha absolutamente nada a não ser Deus. E porque ela tinha Deus, ela tinha tudo o que ela precisava. Ela tinha tudo o que ela precisava. Boaz é um encorajador. Mas, além disso, ele também é um agregador. Sabe o que ele faz? Ele convida Ruth a sentar-se à mesa com Boaz, comer pão e molhar o seu bocado no vinho. E isso aqui é um gesto de profunda intimidade e também comunhão. Assentar-se à mesa, comer um pão, é uma expressão de amizade, intimidade, comunhão, e foi exatamente esse gesto que o Senhor Jesus fez com os seus discípulos. Chama eles para sentar à mesa, pega o pão, parte o pão, molha no vinho e dá para eles. O Senhor nos chama também à comunhão com Ele, à sua mesa. Olha que fantástico olhar para Boaz e ver o tanto de coisa que nos remete a Cristo e aquilo que Ele fez conosco. Ele era um resgatador. Boaz era o parente de Noemi,
era um homem muito rico, ele era um homem íntegro, influente e um grande fazendeiro. O nome dele significa que nele há força, e ele podia cumprir os requisitos da lei e casar-se com Ruth no regime de levirato e suscitar descendência, assim, à família de Elimeleque. E daí foi que surgiram tanto Davi, o rei, quanto o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. E dessa forma, Ruth entra tanto na genealogia da linhagem real, quanto também na genealogia da linhagem celestial divina. Essa mulher moabita está na genealogia do Rei dos Reis, do grande resgatador. Boaz cumpriu o papel dele em resgatar essa mulher, como a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos. Mas é fantástico olhar para a vida desse homem e ver tanta virtude que nos encoraja. Mas nós temos também Ruth, que é uma mulher que se refugia em Deus. Ela demonstra humildade, iniciativa, gratidão, um testemunho vivo de amor e de fé, e uma mulher totalmente aberta a relacionamentos. Ela pede autorização, meus irmãos, à sua sogra para ir apanhar espigas. Olha que coisa! E quando chega na fazenda, mesmo a lei autorizando e dando direito do pobre ir e pegar o que caía, mesmo assim ela pede autorização ao servo de Boaz para trabalhar. E embora o respigar fosse um direito, como a gente falou, ela não exige, ela pede, ela não reivindica direitos, ela suplica favor. Essa mulher é humilde. E quando a providência a fez pobre, sabe o que ela fez? Ela não sentiu vergonha de assumir o papel de uma mulher em situação difícil, que precisou rebuscar no campo de outro, como uma pobre necessitada, porque era isso que ela era. Muitas pessoas deixam de desfrutar as bênçãos de Deus e a provisão de Deus porque são orgulhosas. Talvez você hoje está deixando de desfrutar da mesa do Senhor, do banquete de Deus, porque você é orgulhoso, orgulhosa. Você não se reconhece como miserável, como um pobre, como necessitado, como alguém que precisa de ajuda. E enquanto você não entender que você é um pecador, que o salário do pecado é a morte e que você não pode, pela sua própria capacidade, salvar a si mesmo, você nunca vai gritar por socorro àquele que tem o poder de transformar a tua vida hoje mesmo. Essa mulher humilde, ela reconhece quem ela é. Ela sabe que precisa de ajuda. Outra coisa fantástica é que ela demonstra iniciativa. Ruth demonstrou disposição em trabalhar e buscar o seu sustento e também o sustento, meus irmãos, da sua própria sogra. Minha irmã, ame sua sogra, viu? Essa mulher não ficou esperando, não ficou de braços cruzados, esperando que um milagre acontecesse, caísse do céu. Ela se moveu. Ela se mexeu na direção do trabalho. Ela assumiu sem trauma nenhum que era carente e necessitada. Teve iniciativa para cuidar de si e também da sua sogra. Ela manifestou sua fé em Deus não apenas com palavra, mas testemunhou o seu amor também por meio das suas obras. Se dispôs a trabalhar por Noemi e não apenas a viver com Noemi. Ruth não apenas aprendeu a orar a Deus com Noemi, mas também se dispôs a rogar aos homens em favor dela. O que Ruth nunca tinha feito em Moabe, essa mulher agora se dispõe a fazer em Belém, e isso de forma voluntária. Me deixa aí pegar a espiga. Ela está preocupada com a sua sogra. Liga para a tua sogra, pelo menos. Né? Ora por ela, faz uma visita, manda um bolinho. Ruth, ela nem sequer ficou cogitando a possibilidade de ser rejeitada. Não aceitou a decretação da derrota antecipadamente. Ela não capitulou ao desânimo de antemão, mesmo sendo pobre estrangeira, saiu à luta, correu riscos e não teve medo de fracassar. Pessoas tímidas, medrosas, preguiçosas,
sempre vão ficar dando desculpa para as suas lutas e para os seus fracassos. Mas pessoas que confiam em Deus e estão dispostas a trabalhar, que não comem o pão da preguiça, elas podem ter suas vidas, sim, transformadas com a bênção de Deus. Essa mulher também demonstrou gratidão. Ela não olha para trás, para o seu passado trágico, não olha também para si mesmo pensando sobre a sua triste situação. Olha o que Deus fez comigo, vida triste, mundo cruel. Não faz nada disso aqui. Nada disso, nada disso. Quando ela é abençoada por Boaz, a palavra diz que ela se lança aos pés dele e sujeita-se a ele. Ela afasta os seus olhos da sua pobreza, ela afasta os seus olhos da sua própria miséria e se volta para a riqueza daquele homem. Ela esquece os seus medos e descansa nas promessas dele. E que excelente exemplo para mim e para você, que temos um Deus maravilhoso e podemos sim descansar nas suas promessas e nas suas riquezas e em toda a sua providência para a nossa vida e também para a nossa alma. Ruth, ela é humilde o bastante para se curvar diante de Boaz e reconhecer que o seu tratamento generoso é um ato de graça. Ela sabe que o favor é recebido e é expressão de graça e não de mérito. Ela tem a consciência que ela é uma estrangeira, ela é pobre, ela é viúva. Contudo, quando ela busca refúgio sob as asas do Senhor, ela encontra provisão abundante, meus irmãos. Proteção constante e uma comunhão edificante. A gente vê isso acontecendo na vida dessa mulher. Mas ela demonstra também um testemunho vivo de amor e de fé. A vida de Ruth nos ensina e nos mostra muito sobre a misericórdia e também a providência de Deus. Não há mérito em nós, mas todos aqueles que buscam refúgio sob as asas do Onipotente encontram salvação. A mensagem central do Evangelho mostra que todos os que se humilham e buscam refúgio encontram ampla provisão, forte proteção e rica comunhão debaixo dos cuidados do nosso Deus. Sempre vão encontrar ajuda quando clamarem. Ruth, antes de chegar em Israel, creu no Deus de Israel. Antes de entrar nos campos de Belém, a casa do pão já havia saciado a sua fome naquele que de fato é o verdadeiro pão. É aquele que alimenta não só o físico, mas acima de tudo a própria alma. Todo aquele que busca abrigo em Deus encontra refúgio seguro. Ele jamais desampara aqueles que o buscam. Salmo 10, versículo 9 diz: em ti, Senhor, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu não desampara aqueles que te buscam. Ruth, ela não busca refúgio no dinheiro, ela não busca refúgio no casamento, mas busca refúgio em Deus. E sabe o que Deus faz? Dá dinheiro e casamento. Como é que pode, né? Ruth ensina a mim e a você que somente Deus é suficiente. Essas coisas, por mais excelentes, elas não podem substituir Deus em nossa vida. Precisamos buscar abrigo em Deus e não nas coisas. E esse Deus maravilhoso pode, inclusive, de forma abundante, nos dar todas as outras coisas. Mas é nele que a nossa alma precisa se refugiar. Essa mulher demonstra generosidade. Sabe como? Ela come os cereais. Diz que Boaz se assentou ao lado dos segadores e lhe deu grãos tostados e cereais. Ela comeu, se fartou e ainda sobejou. Mas olha o versículo 19. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, lá dos grãos, tirou e deu à sua sogra. Rapaz, essa mulher pensou na sogra quando estava comendo as castanhas lá, os grãos tostados. Essa mulher é muito crente. Olha, o que sobrou, ela pensou na sogra e diz: eu vou compartilhar, eu vou repartir o que sobrou com outras pessoas. Pense nos outros. Pense nos outros. Tenha um coração generoso.
Não faça isso por mandamento, faça isso para provar o teu amor por Deus e pelo próximo. Eu reafirmo, como pastor da igreja, que na nossa igreja não existe ninguém necessitado. Não existe. E se tiver, é porque é orgulhosa demais e está em pecado. Não existe na nossa igreja alguém necessitado. É um absurdo uma igreja ter dinheiro em caixa, fazer planos de construção, pensar em colocar painel de LED, enquanto tiver famílias na igreja passando necessidade. Uma igreja que faz isso deixou de ser igreja há muito tempo, virou um clube. Na nossa igreja não existe ninguém necessitado. A nossa igreja não está interessada em dinheiro. Ela está interessada em repartir, em abençoar. E é o que ela tem feito. E por causa desses valores que a nossa igreja defende, eu acho que é por isso que tem sido do agrado dele nos dar os recursos que transbordam. Mas precisamos ser generosos. E uma mulher que estava aberta a relacionamentos. Quando Boaz chama para ela sentar à mesa, ela senta junto dos trabalhadores. Ela está junto com as servas. Ela está disposta a trabalhar junto com as servas de Boaz. Irmãos, que mulher fantástica. Eu realmente tenho uma grande inclinação de pensar que esse livro, de fato, entra no cânon, como o pastor Ivan nos falou, logo depois do livro de Provérbios, e essa mulher pode sim ser o exemplo vivo daquela mulher de Provérbios 31. Que mulher fantástica. E caminhando aqui para a nossa última personagem, nós temos Noemi, uma mulher lembrada por Deus. Dá vontade de chorar. Tenta se colocar no lugar dessa mulher. Ela está em Belém, falta pão na casa do pão. O marido pega a família e leva para Moabe. Essa mulher vai com seus filhos para Moabe. Ele deixa a sua terra, ele deixa o seu povo, ele vai buscar esperança para a sua família, longe da oração do arrependimento e da contrição. Lembra por que está tendo fome? A gente sabe o que acontece no livro dos Juízes. O povo peca, Deus disciplina, o povo sofre, o povo se arrepende, clama, Deus levanta o juiz, liberta o povo, vem prosperidade, o juiz morre, o povo se rebela contra Deus, entra em idolatria novamente, Deus disciplina, e aquele ciclo. A solução não é fugir, a solução é se arrepender. Mas ele foge, vai para Moabe, coloca em risco a vida da sua esposa e dos seus filhos. E, de fato, os filhos casam com moabitas. Mas essa mulher perde o marido, perde os filhos, se vê sozinha, desamparada numa terra que não é a sua, até que lá em Moabe houve que Deus se lembrou do povo em Belém e encheu as prateleiras da padaria de novo com pão. Tem pão na casa do pão. E ela volta. E por providência divina, que mesmo pode usar os pecados e as ações erradas dos homens, como aconteceu no caso de José, que foi vendido pelos seus irmãos e Deus transformou o mal em bem. Aqui também, o erro dessa família fez com que aquela moabita, de alguma forma sobrenatural, colocasse a sua fé no Deus de Israel. E fosse com essa mulher e lançasse-se à sorte, a uma terra que não conhecia, a um futuro imprevisível, mas agora um futuro com Deus. Um futuro debaixo das asas do Senhor, da proteção do Senhor. E por causa dessa mulher e do que Deus faz na vida de Ruth, conduzindo ela até os campos de Boaz, Deus traz transformação ao coração dessa mulher, sem marido,
sem filho, sem esperança. Uma mulher que no final do capítulo 1 diz para as pessoas não chamar ela mais de Noemi, mas de Mara, porque ela entendia que Deus estava pesando a sua mão sobre ela e transformou a sua vida numa vida amarga. Agora nós vamos ver Noemi alegre. Agora nós vamos ver essa mulher bendizendo. Agora nós veremos essa mulher orando. Agora nós veremos essa mulher com o coração cheio de esperança. Porque é isso que Deus faz. Ele não se esquece da sua benevolência. O choro pode vir à noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei quanto tempo você tem chorado. O que eu sei é o seguinte: se você busca refúgio no Senhor, Ele pode trazer alegria pela manhã. Esse Deus é o Deus que transforma histórias, muda vidas. E é isso que a gente vê aqui. Noemi, ela viveu um tempo muito amargurado, inclusive contra Deus. Atribui a Deus todo o seu infortúnio. Agora, pela primeira vez, ela abre a boca para bendizer. Ela bendiz a Boaz e a Deus. O seu pessimismo doentio é curado ao ver a doce providência do Senhor sorrindo de volta para ela. A última vez que vimos Noemi, ela estava dividida de amargura, dividindo sua amargura com as mulheres de Belém, culpando a Deus por toda a infelicidade e pobreza que ela estava passando. Quando Ruth pediu permissão para respigar no campo, essa mulher simplesmente disse: vai, minha filha. Não deu uma palavra de encorajamento, nem se comprometeu a estar orando por ela, mas agora a gente vê uma nova mulher, a gente vê uma palavra nova nos lábios de Noemi: bendito seja Ele do Senhor. Opa, Senhor, bendito seja Ele. Agora ela tem palavra de bênção nas bocas. Ela não apenas abençoou o benfeitor de Ruth, como também bendisse o nome do Senhor. Passou da condição de amargura para a condição de abençoadora. E que grande mudança aconteceu no coração dessa viúva aflita aqui. Ela reconhece a benevolência do Senhor e se revigora com esperança por causa do discernimento espiritual que ela teve. E isso acontece exatamente por causa dessa nova esperança. E a esperança de Noemi é decorrente de quem Boaz era, do que Boaz fez e do que Boaz falou. E a volta de Ruth para a casa de Noemi deu então fim ao seu vazio e encheu essa idosa mulher com expectativa, com senso de agradecimento e de esperança. O espírito dessa mulher viveu. A gente precisa aprender a tirar os olhos das circunstâncias, meus irmãos, e colocá-los no Senhor. Precisamos parar de lamentar e começar a bendizer, a olhar para a vida da perspectiva de Deus e acreditar que Ele está agindo e que tudo que Ele faz é muito bom, mesmo que nós não entendamos. Duas palavras são importantes aqui para a gente entender isso aqui. A primeira é levir, palavra latina que traduz a palavra hebraica cunhado. O levirato, ele regulava os costumes referentes aos casamentos quando o homem da casa morria. Se um homem morria sem deixar filhos, o nome do morto era perpetuado por intermédio do casamento da viúva com outro homem, o irmão do morto, ou então parente mais próximo dele. E por meio dos filhos que ela tivesse com ele para o morto, os filhos que ela teria desse novo casamento seria para o morto. Deuteronômio 25, 5-10 fala sobre isso. E na história de Ruth, os deveres do levirato passavam para o parente mais próximo. E de acordo com a tradição rabínica, Boaz era sobrinho de Elimeleque. E por essa razão, ele podia legalmente ser marido de Ruth e suscitar legítimo descendente para perpetuar a descendência de Malom e aí Elimeleque também.
Por isso que Noemi está tão feliz, porque ela sabe o que pode acontecer, por quem Boaz é, por aquilo que Boaz fez e por aquilo que Boaz ofereceu e falou a Ruth, a forma como ele foi generoso com ela. E um outro termo que é Goel. Goel era o protetor ou parente mais próximo, cujo dever era agir como remidor da propriedade e também da pessoa. Um israelita empobrecido que se vendia como escravo, ele deveria ser remido pelo Goel, Levítico 25, 55. Boaz foi o remidor de Noemi e Ruth, resgatou a propriedade que era de Noemi e devolveu a ela o que dantes ela possuía. E de forma muito mais profunda, Deus também, ele nos remiu, nos comprou por um preço e nos deu a sua gloriosa esperança. Éramos escravos do pecado, mas fomos libertos, remidos e feitos herança de Deus. Que coisa fantástica. Essa é a esperança. E essa história, sim, nos lembra o grande amor de Deus por nós em Cristo. William MacDonald diz que em Boaz, nós vemos ilustradas muitas das excelências de Cristo. Boaz era um homem de muitas riquezas. Era compassivo com os estrangeiros que não tinham nada a reivindicar a seu favor. Sabia tudo sobre Ruth antes dela encontrar-se com ele. Serviu Ruth graciosamente, todas as suas necessidades foram supridas. Garantiu a Ruth proteção para o presente e prosperidade para o futuro. E nesses atos de graça, temos então uma antevisão do nosso bendito Redentor. Porque Jesus, ele também é rico e muito rico. Rico em todos os aspectos. Compassivo com todos. Nós estávamos longe e fomos aproximados. Não tínhamos misericórdia e alcançamos misericórdia. Não fazíamos parte da família de Deus e agora em Cristo fazemos parte da sua família. Ele sabe tudo a nosso respeito, conhece cada uma das nossas necessidades. Ele nos serve graciosamente e nos dá todo tipo de provisão necessária para a nossa alma, para o nosso espírito. Ele também garante para nós proteção no presente e vida eterna no futuro. Esse é o nosso Deus maravilhoso, gracioso. Esse é o nosso Redentor. O Senhor está pronto para acolher os necessitados que o buscam. O Senhor provê fartura e proteção para aqueles que buscam refúgio nele. Ele não é só misericordioso, não só perdoa, mas estende graça, favor. E o Senhor é o grande resgatador dos pecadores, que provê esperança aos desamparados. Concluindo então, meus irmãos, confie na providência do Deus benevolente. Em um dia Ele pode mudar a sua história. Talvez seja hoje. Talvez Ele possa mudar a sua história hoje. Se você se humilhar e entender que você é um necessitado de salvação, de perdão, que você não consegue jamais encontrar prosperidade, jamais encontrar consolo, alegria, esperança, sem ser em Cristo. Ele está pronto para dar tudo isso a você. Deus recompensa os homens pelas suas ações de fé e amor. Que a sua mão, a sua vida, o seu tempo, a sua energia seja gasta também para abençoar a vida de pessoas. Deus olha o que você faz e Ele recompensa cada um segundo as suas obras. Quem planta para a carne, da carne colhe corrupção, mas o que semeia do Espírito colhe vida eterna. Não coma o pão da preguiça, não viva lamentada a sua sorte, levante e faça a sua parte. Ah, se Deus controla tudo, essa provisão de Deus tem um controle de tudo, não precisa fazer nada. Para de ser bobo. Deixe dessa besteira. É verdade que ninguém jamais vai compreender a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Entenda o seguinte, você é 100% responsável por tudo que você faz. 100% responsável por aquilo que você faz. E Deus é 100% soberano sobre tudo que você faz. E Ele continua sendo perfeito, santo e intocado do mal. Nunca vamos compreender, mas isso é fato.
Ele controla tudo, governa tudo, as grandes ações e as pequenas ações. Mas você é responsável por tudo que você faz. Estou desempregado hoje porque Deus quer assim. É verdade. Porque Ele é 100% soberano. Mas também porque tu é preguiçoso, né? Não sai de casa, não trabalha, não estuda, não aproveita as oportunidades. Não tem esse negócio não, meu irmão. Se humilhe e faça a sua parte. Eu me lembro de pessoas aqui que ficaram desempregadas, engenheiros aqui da nossa igreja que ficaram desempregados, engenheiro. E que aceitaram vender açaí em porta de escola, carrinho que a igreja comprou, porque ele não queria ficar parado em casa sem fazer nada. Tu é engenheiro, está desempregado, compra um carrinho de açaí, vai vender açaí na porta de faculdade, não fica parado em casa, colocando o pé para cima e vendo Netflix, não. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Está difícil, vai estudar, vai trabalhar, acorda mais cedo. Faz a tua parte. Faça aquilo que cabe a você. Se Ruth tivesse ficado parada em casa, não teria ido no campo de Boaz e essa mudança não teria acontecido. Outra coisa, seja a resposta das orações dos necessitados. Cuide do corpo e da alma daqueles que buscam refúgio em Deus. Talvez a sua vida vai ser a resposta de oração de muitas pessoas que estão buscando socorro no Senhor. E tenha um coração grato. Agradeça ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem dado. Afinal de contas, Ele jamais esqueceu a sua benevolência para com os homens. Ele é benigno demais. Ele é bom demais. Ele é muito bom. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Convido você a ficar em pé. Amado Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Agradeço ao Senhor, acima de tudo, pela bondade que o Senhor revelou em nós em Cristo. Estávamos perdidos, éramos estrangeiros, estávamos longe do Senhor, sem misericórdia, sem Deus no mundo, e o Senhor nos aproximou do Senhor. Clamamos a Ti, buscamos socorro no Senhor, e o Senhor viu a nossa miséria, nos acolheu no Seu campo, na Sua casa, e proveu todas as nossas necessidades. O Senhor é o Deus da provisão, da proteção, da consolação. O Senhor é aquele que muda a nossa história. Louvado seja o Teu nome por isso. Eu rogo ao Senhor, se tiver alguém aqui que ainda não conhece Jesus como seu Salvador, que se arrependa hoje do seu pecado e busque em Ti o refúgio que só o Senhor pode dar. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O Senhor é o único mediador entre Deus e o homem, e ninguém vem ao Pai senão por Ti. Então eu rogo ao Senhor que o Senhor conduza aqueles que o Senhor mesmo tem destinado para a salvação aos Teus campos, os Teus campos cheios de fartura, cheio de proteção, cheio de graça. Que o Senhor transforme tristeza em triunfo, lágrima em riso. Que o Senhor mude histórias, mude vida, transforme vidas ainda nessa noite. Deus, obrigado. Obrigado porque encontramos debaixo das Tuas asas o abrigo que a nossa alma tanto precisava. Muito obrigado. Quero bendizer o Teu nome e agradecer no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós e faça com que nosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda a percepção, a fim de aprovarmos as coisas excelentes e sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e para o louvor de Deus. Amém e amém.